Um novo tipo de velocidade, um novo tipo de informação. Ele está se sentindo solitário, ele está se sentindo triste em meio a uma cidade que se moderniza, que evolui, que progride. Então é uma mudança de comportamento, uma mudança política, uma mudança social. A gente entender a modernidade é entender uma mudança de perspectiva no mundo ocidental. A gente tem que pensar que eles vinham de uma revolução industrial, ao mesmo tempo que eles vinham de um trauma muito grande representado pela Primeira Guerra Mundial. Então, ao mesmo tempo que a Revolução Industrial empurrava eles para o futuro, assim, sem entender muito bem a tecnologia e a velocidade vinha mudando, construindo grandes cidades, construindo uma nova forma de se relacionar e de se informar. Por outro lado, a Primeira Guerra Mundial era um trauma que fazia com que eles não quisessem mais pensar no passado e quisessem pensar numa nova forma de pensar o presente, porque eles não queriam que aqueles traumas todos da Primeira Guerra se repetissem. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter bem claro quando a gente fala de cinema de arte moderna é que era uma discussão de elites, né? Eu acho que se tratar de classes populares, a gente começa a falar a partir dos anos 50, dos anos 60. Se a gente for pensar em Brasil, a gente está pensando numa nova burguesia, principalmente paulista. A velha burguesia brasileira, ela era carioca, né? O Rio de Janeiro sempre foi o centro cultural, desde o Império no Brasil, né? Então, desde o final do século XIX, quando se instaura a República, o Rio de Janeiro permaneceu sendo um centro cultural e histórico brasileiro. Acontece que as grandes elites cafeeiras ali de São Paulo, de Taubaté, daquelas regiões paulistas, elas começavam a reivindicar essa posição de poder. Então a gente pode dizer que o modernismo no Brasil, o movimento modernista, principalmente semana de 20, era uma reivindicação paulista de ser um centro cultural brasileiro. Em boa medida, ela era uma tentativa de construir uma identidade nacional, uma literatura nacional. Então a gente tem que pensar que o modernismo no Brasil, ele tem uma fórmula bastante clara de buscar novidades, buscar nas vanguardas uma nova literatura, e isso era europeu, eram as vanguardas europeias que estavam vindo para o Brasil para construir uma nova literatura, só que ao mesmo tempo eles buscavam um primitivismo cultural. Então, vamos buscar na linguagem indígena, na linguagem primitiva brasileira, a nossa identidade. Então, é um paradoxo. A solução que o Oswald de Andrade, que seria um dos líderes do movimento de 22, encontra para isso é a antropofagia, né? A antropofagia era um movimento que os indígenas faziam. Quando os europeus chegam ao Brasil, eles relatam, né, esse movimento antropofágico de alguns índios que eles pegavam, eles eram canibais, né? Eles pegavam o homem europeu e eles iam literalmente comer o homem europeu. Então, eles faziam rituais para que apenas as coisas boas daquele homem fossem absorvidas durante essa ceia, né? Podemos dizer assim. Então, para eles, o movimento antropofágico era uma forma de não simplesmente apenas comer a carne daquele homem, mas sim comer a carne daquele homem absorvendo apenas as coisas que ele tem de bom e jogando fora as coisas que ele tem de ruim. Então, eles pegam como metáfora essa antropofagia para a literatura. A gente vai deglutir, né, a literatura europeia, a gente vai pegar tudo que ela tem de bom, mas a gente vai colocar a nossa identidade nacional nisso. Então, tudo que é de ruim nessa literatura europeia, a gente vai devolver para eles. A gente tem que pensar que eram 4 vanguardas principais que estavam em voga nos anos 20. As principais eram o cubismo, muito representado lá pelo Pablo Picasso, né, que era essa ideia de modificar as imagens pensando em novas perspectivas para uma mesma imagem. Então, o que era a ideia? Era a ideia de construir numa mesma imagem diversos pontos de vista, deixando ela deformada, deformando o sentido dessa imagem. A outra era o futurismo. O futurismo era um culto às máquinas, era um culto à velocidade, era um culto à tecnologia. Então, a gente pode pensar como um grande exemplo em língua portuguesa desse futurismo o poema Ode às Máquinas, do Álvaro de Campos, que nada mais é do que um poema extenso, gigantesco, em que ele fica basicamente elogiando as máquinas, elogiando o som das máquinas da indústria, e praticamente como se a máquina fosse a mulher amada do romantismo ali, mas ali agora a paixão dele é a máquina. E claro que o futurismo ele acaba descambando para um flerte muito grande com o nazifascismo. Então, muitos dos autores que estavam ligados ao futurismo tinham uma relação bastante profunda com o nazifascismo. Justamente porque o nazifascismo tinha essa ideia de eugenia, de limpeza, de construção de um futuro glorioso, né, independente dos meios em que se encontrasse. E nós tínhamos também
ah, duas correntes irmãs que seriam o dadaísmo e o surrealismo. O dadaísmo como destruição da sintaxe, a destruição da linguagem, tentando destruir o sentido para assim reconstruir a linguagem. Por isso que o dadaísmo, essa ideia do som que o bebê faz quando ele está aprendendo a falar, o gugu, dadá. Então, era uma literatura primitiva no sentido de pegar apenas o som, apenas as palavras e com isso construir poemas sem sentido, mas que estivessem repensando e destruindo totalmente a linguagem primitiva, a linguagem como ela é, para buscar a essência dessa linguagem, né? E o surrealismo, principalmente do Dalí, e o surrealismo, ele a partir dos anos, no início dos anos 20, ele ainda estava começando, é a partir de 24, 25 que ele começa a surgir. O surrealismo é essa ideia de trabalhar não mais com a realidade, mas trabalhar com o inconsciente, trabalhar com o sonho, né? Então eram essas 4 grandes vanguardas que estavam chegando ao Brasil. Claro que elas vinham na bagagem de homens burgueses que estavam lá, que traziam essas novidades, eles eram a novidade. Essas vanguardas, elas tinham que ser trazidas por alguém. E aí, quando a gente fala em alguém, a gente fala de Oswald de Andrade, de Mário de Andrade, de Anita Malfatti. Se a gente pensar na literatura brasileira, o barroco tratava de Deus, das contradições de Deus e do homem, o arcadismo tratava da natureza, do bucolismo, o romantismo tratava do amor e da morte, e depois os parnasianos tratando do belo e da forma, da beleza, da cultura clássica. Então todos eles eram muito presos à forma e ao tema. Todos eles tinham ali uma fórmula de como fazer um poema daquela escola literária e eles tinham um tema bastante claro. Nós temos que escrever sobre o amor, nós temos que escrever sobre identidade nacional, nós temos que escrever sobre o pecado, sobre Deus, nós temos que escrever sobre a beleza. Então, todos eles estavam muito fechados num tema. O modernismo surge reivindicando exatamente isso. O homem tem de ser livre, não só na forma, como no conteúdo. Ele pode falar sobre o que ele bem sentir. Eu diria que é muito difícil ler os primeiros, assim, os que estão ali para romper. Eu acho muito complicado ler Oswald, eu acho muito difícil ler Mário de Andrade. Claro que existem obras muito grandes desses dois autores, como Macunaíma, por exemplo. Só que eles são difíceis de ler porque eles têm um compromisso com o rompimento com a forma, eles têm um compromisso com a destruição. Então, às vezes a gente fica meio que tentando entender o que está acontecendo ali. Eu diria que o boom do modernismo, a grande obra modernista, ela vai se dar a partir de 30, dos autores do romance de 30, nos grandes poetas de 30. Então, eu diria que o grande autor modernista, assim, se eu fosse indicar um grande autor modernista, eu indicaria Carlos Drummond de Andrade, que é o homem moderno em si, essencialmente, como sentimento, como forma, como tudo. Se a gente olhar daqui até o modernismo, a gente vai entender que aquilo ali é um primeiro passo para chegar onde nós estamos hoje, assim. É o empurrão da modernidade, é o empurrão desse Brasil moderno, como nós entendemos. É dali que vai surgir a bossa nova, é dali que vai surgir o tropicalismo, é dali que vai surgir a canção popular, é dali que vai surgir a nova cultura brasileira, né? Então, acho que se a gente quiser entender os grandes artistas que nos definem hoje, e a gente vai ter que falar de Caetano Veloso, vai ter que falar de Gilberto Gil, vai ter que falar de João Gilberto, vai ter que falar dos que vieram depois deles, né, a partir deles. É impossível falar desses homens sem falar de Oswald de Andrade, de Mário de Andrade e da Semana de Arte Moderna de 22. Porque é deles que surge, né, desde Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, até, sei lá, Anitta e Wesley Safadão, entendeu? Toda essa modernidade nasce daquele empurrão, daquela quebra.